Boa noite a todos, mais uma vez um prazer, uma satisfação estar aqui gravando para a nossa conversa do Evangelho de Jesus, do Evangelho segundo o Espiritismo. É um momento onde nós nos encontramos semanalmente, para as nossas reflexões baseadas nos ensinamentos de Jesus Cristo que estão contidas no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, antes de iniciarmos propriamente no tema, vamos convidando a esse Mestre Jesus que tanto nos ensinou, que tanto nos ensina e nos ama, para que se faça presente entre nós, através dos trabalhadores do bem, os trabalhadores da nossa casa espírita, os nossos mentores espirituais, que possamos estar unidos em pensamento, com esse pensamento no bem, com esse pensamento nos bons fluidos, nos bons sentimentos de que o mundo tanto precisa, não é verdade? Eu já gostaria, de antemão, conversando com vocês a respeito de que essa é a última explanação, minha última explanação do Evangelho deste ano, Agradecer a vocês imensamente pela paciência, pela audiência, e que os bons fluidos nos abençoe para que ano que vem a gente possa, além das gravações, estarmos aqui reunidos na nossa casa, e eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer. Já estamos programando o retorno das atividades presenciais aqui na nossa casa espírita, falta só alguns detalhes para a gente acertar. Mas enfim, agradecer a todos vocês por esse ano abençoado, Eu gosto de fazer antes do tema, porque depois a gente se envolve com o tema e vai recebendo intuições e vai falando bastante sobre o tema. Então, para essas conversas fora do tema, eu gosto de fazer um pouquinho antes. Então, agora falando sobre o tema, nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema onde Jesus acalma a tempestade. Vocês lembram dessa história? Vocês lembram desse ensinamento? Que Jesus e os apóstolos estavam no barco e aí ocorreu uma tempestade, porque eles estavam no lago, aconteceu uma tempestade e aí que Jesus acalma essa tempestade. Eu tenho certeza que todo mundo conhece essa história e o fim dessa história não é segredo para ninguém, Então eu não estou aqui fazendo suspense, quando Jesus acalma as ondas, acalma os ventos, mas trazer uma reflexão sobre o conteúdo dessa história. Jesus ensinava por parábolas e por histórias, então a gente precisa fazer reflexão sobre o ensinamento de Jesus. Primeiramente, então, devemos falar um pouquinho sobre Jesus, para a gente entender a magnitude, a grandiosidade desse Espírito que viveu por alguns anos entre nós, encarnado, é bem verdade, e espiritualmente está conosco antes do começo, vamos dizer assim, e com certeza até o fim, um fim hipotético, bem verdade, que a morte não existe, somos espíritos eternos. Mas a gente deve lembrar que Jesus é um espírito crístico que foi convidado, que foi elencado a ser o governador do nosso planeta, do nosso orbe terrestre. Então, desde a constituição do nosso planeta, desde que quando o planeta Terra era um planeta primitivo, Então, desde a sua concepção até os dias de hoje, Jesus está presente nesta embarcação, digamos assim. Então, Jesus é esse Espírito grandioso que a gente não consegue. Seria mais ou menos um exemplo assim, seria como se uma formiga tentasse compreender o ser humano. Seríamos nós tentando compreender a grandiosidade de Jesus. A gente não tem estrutura para isso, a gente não tem capacidade para isso. Então, assim, a gente não consegue entender tamanha grandiosidade. Mas só de a gente imaginar que Jesus deu início no projeto Terra, e está conosco por tempo indeterminado, a gente entende que Jesus foi o primeiro a encarar essa missão terrena. Jesus, antes de nós, embarcou
entrou nesta embarcação chamada Terra. E não é diferente nessa história. Então a história nos conta, está anotada em Mateus capítulo 1, que Jesus teve a iniciativa e adentrou a embarcação. E após ele entrar, os apóstolos o seguiram, né? Então Jesus foi o primeiro a entrar nessa embarcação. E aí, a história é conhecida, né, por todos nós, que em determinado tempo começou as ondas fortemente, que a água invadiu a embarcação. E onde é que estava Jesus nesse momento? Vocês lembram disso? Jesus estava dormindo em um cantinho da embarcação, né? E os apóstolos desesperados. E aí, os apóstolos foram lá acordar Jesus, né? Preocupadíssimos com a morte iminente, digamos assim. E Jesus desperta e, em primeira mão, já dá um puxão de orelha daqueles grandiosos, né? Dizendo assim: meu Deus, para que tamanho desespero, que covardia de vocês, que homens de pouca fé. Jesus diz assim, e aí, com toda aquela força espiritual de Jesus, né? Jesus conversa com o vento, Jesus conversa com as águas, e tudo aquilo se acalma, né? Mostrando a capacidade de Jesus. Mas o puxão de orelha não deixou de existir. Vocês podem ler lá que Jesus chama os apóstolos de covarde e diz homens de fé pequenininha, homens de pequenina fé. E aí, para dar uma explicação a respeito de tudo isso que aconteceu, eu vou recorrer aqui a um texto do livro Escrínio de Luz, ditado por Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que tem o título, esse capítulo tem o título A Prece. Eu vou ler só um pedacinho dele que diz assim: a oração não será um processo de fuga do caminho escuro que nos cabe percorrer. Vejam bem, não é um processo de fugir da escuridão que nos cabe, mas constituirá uma abençoada luz em nosso coração, clareando-nos a marcha. Não representará uma porta de escape ao sofrimento regenerativo de que ainda carecemos, mas expressará um bordão de arrimo, com o auxílio do qual superaremos a ventania da adversidade no rumo da bonança. Não será um privilégio que nos exonere da enfermidade retificadora, ambientada em nosso próprio templo orgânico, pela nossa incúria e pela nossa irreflexão, no abuso dos bens do mundo. Entretanto, comparecerá por remédio balsamizante e salutar, que nos renove as energias em favor da nossa própria cura. Não será uma prerrogativa indébita que nos isente da luta humana, imprescindível ao nosso aperfeiçoamento individual. Todavia, brilhará em nossa experiência por sublime posto de reabastecimento espiritual, suscetível de garantir-nos a resistência e o valor na tarefa de renunciação e sacrifício em que nos cabe preservar. E aí ele continua, né? Mas esse pedaço está bom para nós. Então veja só como que a gente pode fazer um comparativo, né? Por que Jesus permite a tempestade? Por que os apóstolos se desesperam, né? Então vejam só, vamos fazer uma comparação, essa embarcação como se fosse o planeta Terra. Jesus foi o primeiro a entrar na embarcação. Jesus foi o primeiro a estar lá, ele nunca deixou a embarcação. Aí a tempestade chega, né? E a gente se desespera. Por que Jesus dorme? Jesus dorme porque Jesus não pode enfrentar as nossas provas por nós. Jesus não pode permitir que os nossos benfeitores, que o nosso anjo da guarda resolvam os nossos problemas, problemas causados por nós mesmos, problemas que vão trazer aprendizado para nós,
para a nossa evolução. Então, Jesus não percorre o nosso caminho. O nosso caminho é nosso, né? A lei do livre-arbítrio, ela existe e ela não é ultrapassada pelos espíritos do bem. A gente colhe aquilo que planta, a gente planta aquilo que quer. Isto é um fato, isto é um fato. Então, a gente plantando aquilo que quer, a gente colhe aquilo que merece. E Jesus não interfere nesta lei. É uma lei natural, é uma lei divina, é uma lei de Deus. É uma lei que não rege o nosso planeta, ela rege o nosso universo, né? A lei do livre-arbítrio. Então, Jesus dorme porque nós devemos enfrentar as nossas tempestades. E é isso que Jesus diz, dando o puxão de orelha nos apóstolos, dizendo: vocês são covardes, vocês têm pouca fé. Eu estou aqui com vocês, eu entrei antes que todos vocês nesta embarcação e jamais abandonarei. Estarei sempre ao lado de cada um de vocês. E aí, Emmanuel nos esclarece que quando a gente faz prece, a gente não vai fazer com que nossos problemas sumam, mas a gente vai fazer com que a mesma misericórdia que Jesus acalmou os ventos e acalmou as águas, que essa mesma misericórdia nos dê força para que enfrentemos as nossas dificuldades. As dificuldades da doença, as dificuldades do desespero, as dificuldades dos crimes, de todos os acontecimentos difíceis que nós estamos vivendo e vivendo nessa tempestade em que nos encontramos. Gente, se nós olharmos para o mundo e tudo o que enfrentamos nesses últimos anos, não parece uma tempestade? Né? São doenças de todo tipo. Se não são as doenças do corpo, de difícil solução, como o câncer, como problemas de coração, são as doenças da psique, né? A depressão, a bipolaridade, crises de ansiedade, né? Aí a gente também tem os crimes de toda a ordem, de toda a ordem. A gente sabe que a Terra está passando por um processo turbulento, né? Onde deixa de ser um mundo de provas e expiações para se tornar um mundo de regeneração. É conhecido de nós espíritas a turbulência desse processo, a tempestade que esse processo está causando. E por isso eu achei tão conveniente trazer para esta mensagem de final de ano, né, para fazermos um comparativo com o exemplo da tempestade que Jesus viveu. Né? Para que a gente traga essa reflexão, entendendo que Jesus está ao nosso lado. É bem verdade que Ele não vai resolver os nossos problemas, mas Ele vai nos garantir toda a força de que necessitamos para enfrentar os nossos problemas e cumprir com a proposta, né? Resolvendo nossos problemas, cumprir com a nossa proposta de evolução, porque é esse o sentido de enfrentarmos os nossos problemas, é de evoluirmos espiritualmente, evoluirmos moralmente para nos tornarmos espíritos melhores. E Jesus nos garante que Ele não abandona a embarcação. Ele está aqui desde antes do começo e vai estar aqui até os últimos dias. Entende? Não entendam esses últimos dias como se houvesse um fim. Não é isso que eu quero dizer. Mas eu quero dizer que é do começo até o final. Se é que existe esse final. Entende? Jesus foi o primeiro a entrar nessa embarcação. Né? Então, nós estamos aqui e devemos refletir sobre isso, trazendo Jesus mais para perto de nós. Eu sei que os dias não estão fáceis. Eu sei que as coisas são difíceis e se apresentam de maneira difícil, né? Mas Jesus está ao nosso lado. Vamos ter bom ânimo. Vamos deixar de lado um pouco o nosso desespero. Vamos deixar que essa fé, que essa confiança em Deus, que nos observa dentro dessa embarcação, vamos deixar que essa fé acalme um pouquinho do nosso coração, sabendo que
o Criador, o co-criador desse planeta, o governador espiritual do orbe terrestre, está ao nosso lado, cuidando da nossa situação. Né? Se a gente consegue se comunicar através do WhatsApp, através das redes sociais, com o mundo, imaginem como que é a eficiência e a eficácia da comunicação de Jesus conosco. Ele está junto de nós, Ele enxerga tudo através dos nossos olhos. Então Ele sabe exatamente o que cada um sente, o que cada um vive, sabe exatamente a intensidade do que cada um sente, do que cada um vive, porque Ele está dentro de nós, Ele vive conosco. Então não é alguém contando para Ele, olha, o Tiago se encontra assim. Não é, Ele vive dentro de mim, Ele sabe exatamente o teor, a gravidade, o tamanho das minhas angústias, das minhas alegrias, das minhas dificuldades e das minhas facilidades. Exatamente. Né? Então, Jesus está conosco. E é essa a mensagem que eu gostaria de deixar para cada um de vocês que se encontra num momento difícil e que se encontra no auge da tempestade. Jesus está contigo, dentro da mesma embarcação. Dentro da mesma embarcação. Certo? Para encerrar, eu vou contar uma historinha bem simples, bem simples. Certa feita, num avião, estavam todos os passageiros adentrando, o avião decolou, estava uma senhora aqui e uma criancinha ao lado. E aí, determinada parte do voo, começou uma turbulência muito forte e começou a tremer tudo. E o avião caía, o avião levantava e tremia tudo. E uma senhora que estava ao lado dessa criancinha encontrava-se desesperada. Desesperada. E aí ela olhou para a criança ao lado, a criança estava no tablet jogando, aquilo chacoalhava e tremia. E a criança não estava nem aí. E aí a senhora, por um momento, ficou curiosa com aquela situação da criança e perguntou para ela dizendo assim, olha, você não está vendo o que está acontecendo? Ela, tô. E você não está desesperada com isso? Ela disse, não. Mas como que você não está desesperada com isso? Ela diz assim, meu pai é o piloto. Então é mais ou menos o que a gente deve trazer para a vida da gente. Deus e Jesus são os pilotos dessa nave, né? E assim como a criancinha tem uma confiança absoluta no pai dela e sabe que o pai dela é o piloto e ia resolver aquela situação, assim devemos nós proceder, confiando no nosso Pai, que é o piloto dessa nossa nave ou embarcação, né? Fazendo menção a embarcação de Jesus, a essa embarcação chamada Terra. Tá bom? Vamos agora então aproveitar esses momentos de reflexão, de concentração e fazer a nossa prece, fazer a nossa oração em prol daqueles que necessitam, daqueles que mais precisam do carinho e da misericórdia de Jesus nesse momento. Endereçando boas energias a todos aqueles que se encontram no momento difícil, no momento de desespero, daqueles moradores de rua, daqueles que encontram-se com fome, dos doentes dos hospitais, dos presidiários, daqueles que se encontram abandonados nos lares, que se encontram solitários e saudosos no lar dos idosos, as criancinhas da casa lar, os suicidas. Enfim, Senhor, abençoa, abraça fraternalmente, através do seu amor e da sua misericórdia, a todos aqueles sedentos de amor, de carinho, de entendimento. Vamos rogando ao Mestre Jesus, que é o médico dos médicos, que fluidifique a água que se encontra nesse recinto e na casa de cada um de vocês, que ela se transforme no remédio que alivia as dores do corpo e as dores do espírito. Nós chegamos ao final do nosso encontro e mais uma vez eu gostaria de agradecê-los, agradecer ao meu amigo e irmão Antônio Marcos,
que está sempre aqui, agradecer a Deus, esse Pai de infinita bondade, ao Mestre Jesus, esse irmão mais velho, de extremo amor e caridade para com seus pequeninos irmãos, e aos trabalhadores do bem, que sempre estão conosco e jamais nos abandonam. Uma boa noite e até a próxima oportunidade. Fiquem em paz.